Vai lá. Bom, galera, eu me chamo Igor Leroy, ou só Leroy mesmo. Vou falar de primeiros passos com análise de dados e ciência de dados. Caso eu trave aqui, é porque eu fiz slides tem tipo 5 minutos atrás. Então eu não lembro tudo de cabeça. Então eu vou olhar muito para trás assim, ó. Você liga o que está acontecendo. Bom, eu trabalho como programador desde 2007. Isso aqui é minha timeline de carreira, né? Comecei em agência, trabalhando com PHP e ActionScript. Depois fui passando para Java e, por fim, Rails e Python. Trabalho com Python desde 2011. Estou home office mais ou menos 4 anos. Não seguidos, mas 4 anos acumulados. Hoje trabalho com home office para uma empresa de São Paulo. Ela é de São Paulo e americana, né? Ela tem 2 escritórios. Ela trabalha só com ciência de dados e análise de dados. Então ela tem um time de cientistas de dados lá, que é uma galera de estatística, e tem a galera de front-end também, que faz as interfaces de mobile e web. Eu trabalho com a equipe de back-end, basicamente é o meio termo entre a ciência de dados e o front-end, né? E o DevOps também. Então essa parte é comigo lá, que é crawler, que é banco de dados, que é transformar dados para o pessoal de dados, né? Mais ou menos isso. Isso aqui é mais ou menos um menu que eu vou seguir para frente. O que é o cientista de dados, o stack mais ou menos padrão do mercado e como começar. Bom, basicamente isso aqui é uma frase da IBM, tá? Eu procurei algumas frases bonitas para colocar aqui na descrição, mas a da IBM foi mais certinha que eu achei assim, que são basicamente curiosos, exploradores, respondem as questões e dúvidas sobre o dado, né? Sobre os dados. Então, basicamente resolve o problema. Você tem algum problema e o cientista de dados é para resolver. Bom, isso aqui é a melhor descrição que tem, essas aqui, né? O cientista de dados é o estatístico que mora em São Francisco. O cientista de dados é o estatístico que usa Mac. E um cientista de dados é um estatístico melhor que o programador e um programador melhor que o estatístico, basicamente. Então, quando começou esse hype de cientistas de dados, data science, surgiu um stack gigante, que seria só uma profissão, né? Seria um novo ramo, assim. Só que é too much, né? O mesmo cara teria que saber D3, JavaScript, deveria mexer com Mongo, saber mexer com Postgres, saber mexer com SQL, com Hadoop, com Spark, com Java, com Python, com R, com Clojure, com Haskell, com Excel. Então as coisas foram derivando e a partir do momento que o mercado foi adotando esse tipo de profissional, as coisas foram criando pequenos ramos, né? Foram surgindo profissões aí. Muita coisa, too much. Então começou a surgir pequenos ramos, que é o pessoal de análise de dados, que é basicamente, ele não vai trabalhar que nem um estatístico, ele não vai fazer os algoritmos, ele até pode fazer, aplicar e tal, mas não é a responsa dele, basicamente. Ele trabalha bem com os pacotes de análise, que pode ser D3, ou pode ser Pandas, ou pode ser o Matplotlib do Python, ou pode ser alguma coisa em Java, né, para interface. Enfim, ele vai trabalhar bem com isso, ele vai trabalhar bem com SQL, ele vai saber mexer com aqueles dados. E também ele é curioso, ele vai ter a curiosidade de procurar os dados, o histórico daquilo tudo, mas ele não é o cientista de dados ainda. Então é uma ramificação que também é uma área bem legal. E temos os engenheiros de dados, que é outra ramificação, que seria mais ou menos o DevOps da galera de análise de dados ou ciência de dados, que é o cara que vai escalar o banco, que vai administrar suas milhões de instâncias Mongo, milhões de instâncias Postgres, que vai poder escalar aquilo e que vai programar, que entende um pouquinho de estatística, que vai fazer o back-end daquilo também funcionar. Então ele é um cara mais engenheiro, mas em parceria com o pessoal de ciência de dados. Que é basicamente o que eu faço hoje, isso aqui. Basicamente é isso. Eu passo mais tempo hoje com infra e mexendo com scrap e
e maneiras de trabalhar com NoSQL para performance, escalabilidade, do que realmente mexendo com, sei lá, JSON, com web ou com D3, por exemplo. O pessoal de front, eles têm mais esse perfil de análise. Então eu passo para eles um big JSON com algumas instruções e a galera de front tem que ter a cabeça de trabalhar bem com aquilo e fazer um gráfico legal, sabe? Então é uma hierarquia, né? Você vem com o algoritmo, depois você vem com a transformação de dados, depois você joga os dados para a galera que vai trabalhar com aquilo. Então realmente não dá para a pessoa só fazer isso. Até dá, né? Startup hoje em dia coloca tudo num cara só. Isso aqui são umas vagas que eu procurei hoje. Tentei procurar o máximo aqui no Brasil de vagas diferentes, não só de Data Science ou Data Analyst. Só para a gente ver a variação de nomes que o mercado dá para esses novos ramos, né, de engenharia. Tem lá em cima tem Big Data DevOps Engineer. Nossa, quanta buzzword. Big Data Deployment Engineer no Google. Big Data Developer, Machine Learning Engineer e Big Data Engineer e Machine Learning Engineer. Algumas são no Brasil, né? Legal isso. Só que é muita buzzword, realmente. Então, tem um amigo nosso aqui que mora na Polônia hoje, eu ia pôr a frase dele aqui, só que como eu fiz os slides com o Ervila batendo a buzina na pó de casa me chamar, então muita coisa eu esqueci de colocar. Ele fala assim, é tudo programador. Basicamente é isso. E ele também é cientista de dados, ele trabalha só com isso, ele é doutor em bioinformática. Esse aqui é uma média salarial do PayScale e do Glassdoor. A média salarial é bem maior do que a média salarial de um sênior, de um desenvolvedor normal, um developer ou software engineer, chama como quiser. Então é uma área que paga muito bem e tem muita vaga aberta. Depois que eu mudei o meu LinkedIn para Data Engineer, porque lógico que eu vou estar no hype, né? Aula de marketing. Lógico, eu tenho que estão dizendo, por que não? Né? Então apareceu um monte de vaga para mim assim, no meu e-mail. O LinkedIn está te indicando várias vagas. Aí, cara, aqui no Brasil tem muita. Eu nem imaginava que era um mercado tão legal no Brasil. Me surpreendi e fiquei feliz. Cara, isso aqui é um stack, vamos lá, básico assim. Não precisa saber tudo, tá? Mas é muita coisa. Só que, por exemplo, depende muito do ramo da sua empresa, né? Depende do que você quer fazer com os dados e para onde você vai com esses dados, né? Mas assim, hoje pra gente que é de web, acredito que a maioria que seja de web, então a gente tem Postgres, MySQL, agora tem o NoSQL dentro deles, né? Então eu trabalho com o JSON dentro do Postgres, basicamente. Lógico que talvez precise escalar e eu vou para outro banco, mas ok. A gente tem o Hadoop, a gente tem o React, tem o Redis, a gente tem todo o stack do Hadoop, né, que é o Hive, que é o Pig e whatever. Tem o Spark, tem linguagens como Java, Python, R, Julia, Clojure também, mas basicamente um stack legal assim para a gente começar seria Python e Java e com Scala, porque basicamente todo o stack de Hadoop e Spark é em cima da VM do Java e muita coisa que diz que tem Scala. Então dá para fazer com Python, uma API Python em cima do Spark, por exemplo, dá para fazer um monte de coisa com Python, só que é legal fazer nativo, né? Então a gente tem um monte de coisa, né? Tem essas bibliotecas de análise e visualização em R, tem até o SAP aqui, é legal. Então tem muita coisa aqui, tem um Pandas com Python, enfim. Esse aqui é só um overview mesmo, eu acho que esse aqui já até mudou muito. Esse aqui é de 2013, então deve ter criado muita coisa a mais esse tempo pra cá. Então, assim, com Python, como basicamente vem de Python e Ruby, então eu queria dar um ênfase nas coisas de Python, assim. Hoje a gente tem muito Pandas, que é como se fosse como é que chama? O data frame do R, que a galera de R gosta muito de usar o RStudio, né, para pegar um CSV ou uma base de dados e fazer a análise em cima ali, a transformação de dados e tal. Então o Pandas ele é basicamente uma cópia dessa estrutura do R.
O S-Frame é um Pandas otimizado, ele é feito em C++ com API Python em cima, então ele é mais rápido do que o Pandas. É feito por uma galera que é de uma empresa chamada Dato, e esse cara é brasileiro, inclusive, o dono da empresa. Tem o Scikit-Learn, o SciPy, o NumPy, e essas bibliotecas de gráfico, que é o Matplotlib e o Bouquet. O Bouquet ele é feito da galera da galera que faz o Anaconda, né, acho que chama Continuous, é o nome da empresa. Continuous Analytics. Continuous Analytics. Esse Bouquet é muito legal, ele é um website tornado, então você consegue atualizar gráfico em tempo real e tal, sem atualizar a tela. E tem todo o esquema bonitinho assim, que você faz um dashboard em runtime, né? O Anaconda inclui todos, inclusive. O Anaconda inclui todos. Todas as equipes, menos o S-Frame. O S-Frame não, na verdade. Mas ele inclui mais coisas também. Mas essas aqui são as mais assim, pops, né? As tops, assim, que a galera bate o olho assim em análise de dados com Python e cai nessa galera aqui. Eu vou dar uma ênfase em algumas ideias assim, porque como eu tive muito contato com galera que é cientista de dados mesmo, e eles têm certa, não é preguiça, mas certa não vontade de montar um ambiente de Python e R na máquina, sabe? Então eles preferem que tenha IDS com a linguagem embutida dentro dela. Então o Jupyter não é uma IDE, mas ele é um ambiente gráfico bem isolado, né? Você não precisa de montar um ambiente Python na sua máquina, basicamente, só instalar ela com pip lá, pode ser com sudo mesmo, foda-se. Né? É isso que o cara quer. Então o Jupyter ele é uma ferramenta legal pra caramba, para estudo, para trabalho de faculdade, que ele exporta para vários formatos esse output aqui. Então é legal pra caramba. Quem está começando com análise de dados, o Jupyter é quase obrigação assim, dar uma olhada. Tem o OpenMine do Avelino, ainda está em alpha, tem um tempo que não atualiza o projeto, que é basicamente um projeto que nasceu numa empresa fechada e depois ele abriu para aberto. Mas basicamente é um ambiente gráfico onde você pode também exportar CSV e colocar query string de uma base de dados, tipo Postgres ou MySQL, e ele vai abrir ela e mostrar as colunas de acordo com a query que você montou lá em cima em um query builder. Mas ele está em alpha. Tem esse cara da Airbnb, é o Caravel, ele também está em alpha, só que a comunidade dele é gigante, né, porque é Airbnb que lançou, né, então tem um nome legal por trás. Ele é open source também, e ele deve estar, vamos lá, uns 4 meses no GitHub mais ou menos. Já tem tipo 6.000 stars, assim, então ele é bem, mais de 100 contribuições de pessoas diferentes, né? Então ele está sendo bem usado na comunidade. Ele tem algumas falhas ainda, ele basicamente o front dele acho que é React, e a parte de back-end inteira em Python. Mas é muito D3, que vocês estão vendo aqui, né? D3 é mais ou menos essa parte gráfica de gráficos e nomes, e, enfim. O D3 é bem legal. E voltando a IDEs, né? IDEs de verdade mesmo, que é o desktop. Tem o Rodeo. O Rodeo também, eu acho que ele é feito em Java, mas ele já embute o Conda dentro dele. Então basicamente você tem um IPython ali, só que em desktop mesmo, bem simulando o RStudio. E tem um cara que é muito igual também, que também é um... Opa, eita, cadê? Travou. Uai. Opa. Aí, que esse cara aqui, ele é mais novo que o Rodeo, o Canopy. Assim, o dono do projeto chama de Canopy, mas chama de Canopy se quiser. Aí o Canopy, ele é um pouquinho mais avançado que o Rodeo e ele se baseia mais nas estruturas novas do RStudio, né? Que é basicamente você tem vários blocos de interfaces soltos na tela e você pode exportar aquilo do jeito que você quiser. Ele é mais gráfico, né? O visual dele é mais bonito do que o Rodeo. Ele é bem enterprise, se pode dizer assim, para o cientista, né? Tá, basicamente onde eu queria chegar aqui na palestra, que é onde começar. Alguns meses atrás eu criei esse post aqui,
primeiros passos com Data Science. Fez um certo sucesso e tal, teve lá os 200 views diários de visualização. Basicamente foi um guia para mim de como começar com a área. Por quê? Porque eu já estou mexendo com web há mais ou menos 10 anos. Então, Data Science é um meio de eu sair um pouquinho disso, dessa rotina minha. Meio que, já mexi com Rails, com Django, com Flask, com frameworks, Java, frameworks com ASP.NET 2.5, ASP.NET 3, então já mexi muito com web. PHP você não fala não, né? Hã? PHP você não pois fala. Eu falei, ia falar PHP, mas eu falei assim, não fala PHP. Vou dar outros exemplos aqui. É que no fim, cara, é a mesma coisa. É um formulário com post, tratou o post, vai no banco e volta. Sabe? Você não tem Você tem um desafio, sim, de escalabilidade, performance. Se for um CMS usado por, sei lá, que vai ter 15 mil acessos simultâneos, você tem um gargalo legal, você tem um estudo em cima e tal. É um trampo mais de DevOps do que de web, inclusive. Então eu me senti meio parado, assim. Falei assim, não, eu preciso dar uma guinada para eu voltar a estudar alguma coisa, sabe? Voltar a ser curioso em alguma coisa. Então, esse aqui é o meu roteiro pessoal, né, basicamente. Eu ia listar um por um, bonitinho, explicando quem é o professor e tal, blá 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 blá, só que não deu tempo de novo. Basicamente essa tarefa aqui não tá buraco, tá, gente? Que não tinha palestra para cobrir as 4 palestras, eu falei assim, não, vou dar uma palestra então. Eu escrevi em inglês também, também fez dá um pouquinho de views por dia e tal, na época que eu fiz. Basicamente são cursos básicos de estatística e cursos básicos de análise de dados. Eu vou colocar alguns aqui de graça, que eu achei legal pra caramba. Esse cara aqui é o Frank Kane, que faz esse overview do stack do Hadoop. É um curso de 1h30, sabe? Bem pequenininho. Ele mostra todo o stack do Hadoop e tal. Inclusive ele faz os exemplos de MapReduce com Python em cima do Hadoop. É de graça cara, pra galera que está começando, que ainda não sabe para onde que vai, eu vou mexer com ciência de dados, beleza. Mas a gente viu aqui atrás que tem um stack gigante, que tem vários tipos de ramificações, que é uma área muito grande. Ninguém vai conseguir fazer ninguém vai conseguir ser perfeito naquilo tudo, né? Ou você se envolve mais com machine learning, com estatística, ou você se envolve mais com análise de dados, com scrap, com transformação, implantando aquilo para a web, ou você trabalha mais escalando aquilo, estudando aquilo performático, pensando em como que você vai trabalhar com cluster, enfim. Deve ter mais ramos aí, né? Porque é uma área que está crescendo muito mais que o pessoal esperava. Mas basicamente tem a galera da Udacity, que é um dos professores que trabalha na própria Udacity, mas é tipo assim, ex-Google, ex-Amazon, sabe, ex-IBM, que foram para professores da empresa. E, cara, tem análise de dados, cientistas de dados, estatística e machine learning. Todos esses são de graça. Por que esses caras são de graça? Porque depois que você faz esses cursos de graça, você tem as especializações que eles é pago, né? E tem o Coursera também, que também tem o mesmo ambiente assim. Ele tem os cursos de graça para você começar e depois tem os cursos pagos. Então assim, a Udacity ela tem a Nano Degree, que é uma espécie de faculdade de 1 ano. Aí você pode focar entre Machine Learning, Big Data e análise de dados. Então assim, é 1 ano de curso e é caríssimo, é $200 por mês. O Coursera é mais em conta. O Coursera dá em média $20 por mês, dependendo do curso. Só que é um curso menor, é um curso de 6 meses mais ou menos. Eu comecei o curso de Big Data e Machine Learning do Coursera. O de Big Data eu não coloquei aqui também, não deu tempo, mas o de Big Data é só Big Data mesmo, o nome do curso. E o Machine Learning, ele é
chama Machine Learning alguma coisa, acho que especificidade de Machine Learning, algo assim. Ele é feito pelo pessoal da Dato, que criou o S-Frame, que criou outras coisas de Python. Eles têm um serviço de cloud hoje para você fazer processamento de dados com eles. É bem legal, mas é caro também. Um trampo caro pra caramba. Essa parte básica. Eu não coloquei a parte avançada. Eita, beleza. Tá, a parte avançada seria a Zona Degrees. Eu descrevi ela aqui porque é o seguinte, ela é bem legal de se investir, tá? Se tiver para estudante que não tá trabalhando, você pode enviar um fax para eles dão promoção lá, tipo. Fax? Fax, que nem Apple, sabe? Você faz isso da Apple, você envia um fax para eles, eu sou programador seus. É uma merda. Essas aqui são as referências que eu usei para fazer esses slides, basicamente. Perguntas, só para antes de abrir perguntas, é uma palestra bem rápida mesmo, só para dar um overview de como que é a área, de como que eu entrei para a área, de como eu tive vontade de entrar para a área. Eu queria ter feito mais slides, mas infelizmente não deu tempo, tá? Enfim, é isso. Perguntas? Além de mudar minha profissão no LinkedIn, assim, especificamente, o que mais eu tenho que fazer para começar a trabalhar com Data Science? Cara, primeiro sai fora do remoto, basicamente. É muito difícil encontrar, aqui você trabalha remoto, né? Só para a galera ter um overview aqui da situação. É muito difícil encontrar uma vaga remoto para quem trabalha com análise de dados ou cientistas de dados, né? A maioria das vagas são em São Paulo, né? Tem vaga em Porto Alegre, porque a Lolo.com abriu o escritório lá no Sul e tem um time lá forte de cientistas de dados lá. Para começar mesmo, sem mudar a vaga sua do LinkedIn, o cargo seu do LinkedIn, é basicamente começar aqueles cursos mesmo e investir no Coursera, cara. Eu tenho um amigo meu que ele deve ter tipo 24 anos de idade. Ele não é formado ainda, só que ele já fez 3 especializações de 6 meses do Coursera. Então ele trabalha em São Paulo hoje, ele concorreu com pessoas formadas, com mestrado, sabe, de estatística e tal. Então assim, as empresas olham muito para o Coursera. O Coursera te dá uma badge, assim, de você formou no Coursera, sabe, e coloca o seu LinkedIn. Isso vale muito, é sério. Você entrou na Squad, depois você decidiu entrar nessa área? Sim, ou antes? depois. Eu Você vai virar Data Science, aí você encontrou essa... o Squad foi... Eu entrei lá tem 2 meses, 1 mês e meio. Tá. Então assim, eu comecei esses cursos em fevereiro, basicamente, em janeiro. Então assim, eu queria... aí eles abriram a vaga, seria para engenheiro de dados mesmo, né, do Data Engineer, que é escalar post, essas coisas assim, e trabalhar diretamente com cara de dados. E aí eles me deram só para você saber como é o processo seletivo de empresa dessas assim, né, basicamente eles te dão uma tarefa que é você crawlear algum dado público, pegar os dados e fazer um storage naquilo em algum NoSQL, que NoSQL é melhor para você fazer esse tipo de dados, trabalhar com esse tipo de dados, e você endereçar aquilo através de Jupyter ou Pandas, sabe? Então é bem tranquilo assim de começar. Infelizmente não tem tanto aqui em BH ainda, é mais São Paulo e fora do Brasil. Então assim, fora do Brasil esse é muito quente, e é isso. Deixa eu só fazer um comentário. Na verdade tem sim BH, só que ainda o enfoque é um pouco diferente. Na verdade a profissão de Data Science ela é mais velha do que a gente imagina. Você tem desde a década de 80 e 90 já. A questão é que a área de TI pura começou a empacotar isso num formato de venda. Eu fiz um mestrado em 2006 em inteligência computacional. Você não vê mais falar esse tipo de mestrado. Na verdade, eu formei em engenharia de controle e automação e fiz o mestrado em inteligência computacional. Hoje o mestrado chama análise de dados. Então, na prática, a área de IA ela foi fracionando e foi se unindo com a área de TI. Porque tanto no mestrado quanto na graduação, quando é muito específico para esse tipo de coisa, e aí eu estou dizendo exatamente da minha área, porque
além de ter a empresa que eu trabalho, ser uma das empresas que trabalham com Data Science pesado em BH, eu conheço várias outras, mas é muito fechado. E geralmente são caras que vêm da academia e tem um pensamento mais nessa linha do passado. E aí, se vocês me permitirem, até eu queria contribuir com algumas coisas que poderiam simplificar o caminho de chegar, como por exemplo, esquece Hadoop, esquece Spark, esquece essas coisas tudo. Foca no Data Science básico. Então, o caminho vem através aí do meio acadêmico. Agora, hoje, a gente começou em 2008 a fazer a primeira aplicação usando Data Science, tudo em Java, e o que viabilizou, não chamava Data Science ainda, era tudo misturado. Você tinha IA, não existia Machine Learning, você tinha uma parte o pessoal chamava de Data Mining, que hoje já é meio misturado com Machine Learning. Então, enfim, é tudo meio que agora está se empacotando como Data Science, Data Engineer, está separando um pouco, mas a essência do processo é toda IA que vem de dentro da academia, geralmente atrelada aos mestrados e doutorados, né? E a gente começou a fazer um trabalho em 2008 para poder processar modelos de otimização logística de usinas siderúrgicas. São modelos ultra complexos que envolvem uma série de dados, não envolve só as técnicas clássicas, como a gente vê hoje no Scikit, envolve algumas técnicas extras que não estão inclusas lá. Se vocês quiserem, depois eu comento uma a uma. Mas quando a gente começou, para rodar o primeiro modelo, primeiro que não tinha nada, tinha o ECA dos caras da Universidade de Waikato, que você citou aí, que é top. Eu sugeriria começar pelo ECA. Se a gente pegar em 10 minutos, dá para montar um modelo no ECA. É bem facinho mesmo e você consegue exportar a classe para usar em qualquer lugar. A gente não conseguiu viabilizar o projeto porque para rodar 1 hora da usina levava quase 3 semanas, usando um banco SQL convencional, usando o PostgreSQL. A gente no PyBar, até a gente conversou sobre isso. A nossa salvação foi o MongoDB, que veio depois, e hoje a gente consegue rodar isso quase em real time, né? Real time para a realidade de análise de dados, e a gente consegue viabilizar. O que a gente aprendeu ao longo desse caminho é que, primeiro, o Hadoop não é para nós, e a gente hoje tem um banco de 4 teras de operação constante, então não é tão pouco dado, mas para o Hadoop é zero, é irrelevante. Então eu sugeriria, complementando o que a palestra, é que você esqueça o Hadoop, foque no Anaconda, que vem tudo pronto, e concentre. Os cursos do Coursera são bons, mas eu queria sugerir um que é muito facinho, e a gente dá, como todas as pessoas que entram na DDMX fazem esse cursinho, porque assim beabá e custa 70 conto, é naqueles caras da Alura, e tem dois cursinhos, é 16 horas e 16 horas. Ele usa o Scikit-learn, ele nem usa o IPython, ele faz direto no Sublime, e ele mostra como fazer uma aplicação sem entrar na complexidade do classificador, que é outra coisa que a gente não comentou aqui, mas que era importante. Esquece essas coisas muito escaláveis, porque só é para cara que realmente escala. Não, o Hadoop e o Spark, cara, é Facebook. É absurdo, Google, é absurdo. Cara, sabe? É um negócio de zettabyte. Então, a gente chegou a fazer um teste lá, mas demora tanto mais tempo para você mudar seu mindset de uma lógica sequencial, de uma lógica para você instanciar dentro de uma Amazon, num mega cluster lá de 70 núcleos e rodar tudo ali, ao invés de você pegar e colocar um puta de vários clusters Hadoop rodando, para você conseguir migrar essa lógica, até usar o MapReduce é mais difícil. Sim. E para concluir, na Alura então, tem esse cursinho. O legal é que o cara da Alura é muito básico, ele não especifica nenhum classificador, ele mostra no primeiro curso um classificador bayesiano clássico, que é o mais básico que tem, que é só de dados binários, então 0, 1, features binárias, e aí você consegue instanciar o primeiro. E o último comentário é que o mais difícil no Data Science, ou na parte de IA e de extração de padrões, é você descobrir qual é a pergunta que você quer fazer. Porque o problema não é achar a resposta você vai achar. A minha sugestão é vocês pensarem fortemente na pergunta. O que eu quero responder? Né? Eu quero
aonde eu quero ir, né? E essa pergunta não é trivial, é bem complexa de ser feita, ela pode parecer que é simples, mas quando você começa a entrar num nível de aprofundamento, você vai ver, e aí no meu caso, quantos caminhões eu preciso para transportar 70 mil toneladas de aço entre as 7 da manhã e as 4 da tarde, sendo que eu tenho um porto dentro da minha usina. Então, essa foi a pergunta que a gente descobriu depois de muito tempo tentando responder, e aí você cria um universo por trás para tentar responder ela. Como que é o nome do curso da dúvida? Sabe? Cara, chama Machine Learning. São Machine dois, se Learning vocês procurarem. Machine Learning 1 e 2. Isso. É bem basiquinho, mas é bom. Cara, eu queria fazer uma pergunta, mas acho que já foi falado um pouco, mas só para você falar um pouco mais sobre isso, que é o seguinte. A galera fala muito de Big Data, mas eu acho que tem muito hype em cima disso. E o que eu vejo é que pelo menos boa parte do trabalho de um cientista de dados está, na verdade, no small data, né? Tipo, ou é uma tabela que não chega a ter, às vezes, milhões de registros, você tem que cruzar com uma outra. Muita coisa dá para você fazer em uma máquina só, talvez com um pouco mais de memória, mas enfim. Acho que a galera também fica colocando um pouco de medo, assim, para você ter que aprender um monte de coisa bizarra e tem que ser totalmente distribuído e não sei o quê, mas às vezes, cara, fazendo aqui import CSV já funciona, sacou? Sim. Dependendo do... A gente conversou com o Raoni e mais com a galera de São Paulo, a gente gravou um cast, o Dev na Estrada, o penúltimo cast foi de ciência de dados. Aí eu participei junto com o Raoni e a galera de São Paulo e tal. Cara, ninguém que foi perguntado usa Hadoop ou Spark. Então, assim, eles conseguem crescer, sei lá, usando 3 máquinas, por exemplo. Então, assim, existe um hype gigante sobre esses caras. Por quê? Porque as número 1 do mercado usam, né? Mas o número 1 do mercado é um Google, né? Não tem nem comparação. Né? Eu acho que vai ser muito específico agora. E aí, completando o que você falou, uma experiência própria lá, na equipe a gente tem alguns caras que são formados em engenharia de produção, porque a empresa descobriu que, na verdade, a sacada está na pergunta. E para o cara responder a pergunta, ou o cara criar a pergunta, melhor dizendo, ele tem que entender da produção do cliente que você está atendendo. Você vai para mineração, tem uma pergunta, inclusive tem uma empresa que trabalha com data science de mineração aqui em BH, que é top, os caras mandam bem. Você tem siderurgia, que é o nosso caso, você tem logística intermodal, você tem, enfim, tô puxando para minha área, que é a área que eu tenho mais aprofundamento. Mas esses caras de engenharia de produção, eles fazem a pergunta e o cara faz exatamente o que ele falou. Ele junta com alguém de ciência de dados ou algum cara que é implementador, às vezes o cara faz um script no próprio Jupyter só para responder uma pergunta específica. Ele aquele é o caminho também. Não faz mais nada. Ele sobe uma instância na AWS, deixa todo o processo rodando. Algumas vezes precisa paralelizar, mas é raro. Mas ele tem uma amostra dos dados. Cara, com essa amostra, né, gigante que ele tem. A gente tem a impressão de que a gente vê o Facebook, né, os caras tudo vendo em tempo real. Não é assim nas aplicações de domínio específico. Na prática, os caras não sabem o que fazer com os dados, né? Então, é muito comum você fazer fechamentos diários, fechamentos semanais, e aí cai nisso que ele estava comentando, que às vezes um terminal dummy rodando um script só, mesmo que leve 5 horas, 6 horas para processar, é irrelevante perto do frame de análise desse cara. E aí esses caras de produção, né, que são os caras que entendem de processos industriais, que fazem a ponte de entrega desses dados. E no final das contas, você não precisa de nada mega, ultra escalável para rodar. Total. Você falou um negócio legal pra caramba, que quando você formou em 2006 o mestrado, você tinha outros nomes, né? Porque o mercado ele esperava aqueles nomes, né? O líder de time cientista de dados da Scott, ele é mestre em estatística, né? Acho que é doutor, inclusive. Ele fala assim, cara, meu tempo não é machine learning não, cara, meu tempo é algoritmo de estatística. Era isso mesmo. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fiz o mestrado, ele era eu formei em controle e automação e o mestrado era vinculado à engenharia elétrica. Então não tinha nem a diferenciação ainda com a área específica, né? E quando você ia fazer as matérias, a visão da academia não é a mesma visão empacotada que a gente recebe aqui de Big Data, de
é uma visão mais ampla de conhecimento, né? Então, você tem vários algoritmos, eles não classificam esse algoritmo como uma área. Então, por exemplo, eu foquei numa área que nem usa hoje Machine Learning, que é a lógica difusa. Agora o Google veio com esse negócio do TensorFlow falando de redes neurais, mas cara, a rede neural é mais velha que andar para frente, entendeu? Então a verdade é que a gente não conseguia fazer as perguntas certas lá atrás porque não tinha tanto esse mar de dados para navegar. Eu lembrei de um carinha, desculpa se eu cortar aqui, que o Turing falou que não, só uma máquina dá e tal. Por exemplo, a gente usa Postgres lá, né? A gente usa Postgres com JSONB, que é aquele que você estava me explicando. Que é a parte do soco do Postgres, né? E tem um projeto legal pra caramba que também é aberto, chama Citus, CitusDB. Ele transforma o Postgres no mini Hadoop. Então você consegue fazer pequenos clusters Postgres. E se inserir o dado lá, ele já replica, se morreu a máquina, ele realoca, sabe? Então... Acho que esse CitusDB foi mergeado no Postgres agora. Foi? Acho que foi. Não, acho que não. É um outro parecido, né? Então. Não, o Citus tem dois modelos, né? Você pode usar a arquitetura deles, ou você pode baixar e aí você sobe na Amazon. Você monta do zero, do seu jeito. Lógico que o deles é mais fácil, mas deve ser caro, acredito eu. Mas eu acho que não, cara. Acho que o Citus não fundiu, não. Não, é um parecido. Se fundiu, depois que eles virar um mini Hadoop, né? De cara, assim. Mas é isso, galera. Legal. Tem algum caso de uso em comum que seja mais utilizado em Data Science ou cada negócio usa para o seu know-how mesmo, para vender, para autogerenciamento, igual ele falou aí de processo aí? O mercado tenta te empurrar Hadoop e Spark, né? Assim, se você procurar na internet, eles vão tentar te empurrar isso. Mas, não, eu quero dizer mais a questão de negócio, por exemplo. É mais empresas de logística que usa isso, é mais empresas de comércio. Depende do problema em si. Tem alguma vertente maior ou é disperso mesmo? É disperso, eu acho que... Todo mundo que tem dado vai acabar dia usando alguma coisa. Mas eu acho que a gente Mas existem alguns problemas clássicos, né? Por exemplo, eu vou te dizer, para fazer interpretação de texto, geralmente usa Naive Bayes multinomial. Então, se você pegar toda a produção científica, tem cara fazendo com redes neurais e tal, mas a base, o clássico é esse. Existem, por exemplo, classificações específicas de pixel, geralmente se utiliza redes neurais, apesar de existir mas outros... acho que não foi isso que ele perguntou, acho que foi com relação à indústria. Que na verdade acaba caindo no mesmo caso, né? Porque a indústria tem um problema específico e o problema fica associado, né? Se as escolas não têm um padrão ainda, eu acho que o mercado mesmo vai ter, assim, de cara, né? Porque você lembra que a gente foi no mestrado do Raoni, né? Então, assim, ele fez um script que trabalha com ecogenomas humanos em Python, né? Ele fez em Python, mas tinha alguns scripts em Java e rolou uma briguinha lá durante a apresentação que alguns caras queriam fazer em R e uns caras queriam fazer em Perl. Então, assim, nem lá dentro do curso dele tem um padrão, né, de como fazer aquele algoritmo rodar bem. Então, eu acho que o mercado, cara, é bem... Nem que eu mesmo responder a pergunta, mas assim, o que eu já conheço de Data Science? Tem empresas igual americanas, por exemplo, que eles utilizam para saber qual é a melhor maneira de organizar os produtos, como vai vender mais. É meio que um sistema de recomendação na vida real. O e-commerce tem um padrão, por O exemplo. Facebook rola assim. O e-commerce tem um padrão. Você vai ter aquela parte de produtos indicados, dependendo do seu histórico, vai ter aquela relevância que vai mostrar lá em cima, tem uma licença, sabe? Tem um padrão de e-commerce, e a medicina também, né? Igual você falou aí, que o nosso amigo Raoni, ele fez um software que ele ajuda um trabalho com um médico. Agora esqueci a especialidade. Bioinformática. Bioinformática. Uma coisa que o médico demorava tipo uma semana para fazer, analisando, o programa dele faz em 30 minutos. Pois é, mas eu tenho um case que eu participei em medicina que era para automatizar a interpretação de exames de pessoas que têm câncer de próstata. É por isso que, apesar de você ter o Recommender System, você até acha aí no Git lá um monte de coisa no Python pronta e tal, só que, cara, você tem muitas ferramentas para resolver o mesmo problema, entendeu? Então, por isso que é legal, eu não sei se essa área de TI pura costuma olhar em bases científicas,
mas é bom você não se apegar muito a algumas coisas, né? Não, Porque senão você pega um negócio empacotado, igual você falou, você acaba não entendendo lá o miolo do negócio. E o que interessa no final é entender os classificadores. Mais uma vez, você pode entender o classificador sem ser um matemático avançado. Mas nesse negócio eu tive uma experiência, a gente fez um trabalho, o cara passava, eu não sei se vocês sabem, quem tem câncer de próstata faz praticamente 2 exames. Faz um primeiro exame que é o PSA, para o cara medir lá o índice de PSA no organismo, e depois ele toma a dedada lá e faz o teste. Eu imagino que o cara que bolou a primeira lógica devia estar muito desesperado para não tomar a dedada. E aí ele fez o primeiro estudo. E o mais interessante era, e quando a gente fez esse trabalho, era exatamente para comparar as técnicas. Então, enquanto o médico acertava tipo 50%, 60% das vezes, a IA que deu menos, ou o machine learning hoje, né, que deu menos acertos, dava 85%, 87%. A diferença é gigantesca. Só que a barreira é psicológica, né? As pessoas não aceitam a máquina tomar a decisão para você. Ninguém consegue atingir 100%, nem as IAs mais complexas, mas atingia tipo 93%, 94%. Mas e aí, sem dedada. Não, aí que tá. Só com o PSA, só com a análise do PSA. Só que se o cara desse positivo, ele tinha que tomar dedada de qualquer jeito. Só que, sei lá, né? Vai que você tá nos 3% lá, né, cara? Dos 7% lá que deu errado lá, né? O negócio é dedada, saiu do paciente, foi pro programador, né? Que tem que fazer isso funcionar. É verdade. Mudou a parada. Bom, galera, é isso. Obrigado. Legal.